Bora nessa, meus amigos! Hoje é quinta-feira, 17 de abril de 2025. Está no ar mais um Giro BL, atualizando as novidades do Leão após a primeira derrota no Campeonato Brasileiro, lá em Salvador, na Bahia, no Barradão. Vitória 2, Fortaleza 1. Jogo marcado por erros defensivos e também, ao meu ver, um erro de estratégia. Fortaleza numa crise que segue porque, meu irmão, são apenas 3 vitórias nos últimos 16 jogos disputados. Uma vitória nos últimos 9. É uma crise e essa crise passa muito também pela figura de Juan Pablo Vojvoda. É o momento de maior questionamento da era Vojvoda. Nem em 2022, quando a gente estava na lanterna, eu vi uma força tão grande de rede social, do chat aqui do BL, cobrando Juan Pablo Vojvoda. Qual a tua opinião? Esse é um tema espinhoso, tá? Esse é um tema espinhoso. Quero saber a tua opinião aqui embaixo nos comentários, tá? Quero saber a tua opinião aqui embaixo nos comentários. E eu trago tudo pra vocês, números, visão de jornalistas, o que aconteceu nesse jogo, meu irmão, e o martírio que segue. Quero tua opinião sobre Vojvoda e tudo mais, tá? Deixa tua curtida, teu like, teu joinha pra fortalecer o nosso trabalho. É muito importante, rapidinho você faz isso. Deixa teu like, tá? Deixa teu like que nos ajuda demais, tá? Nos ajuda demais mesmo. Ó, e eu já venho aqui, galera, atualizando a tabela, né? Finalizada a quarta rodada, Fortaleza ficou ali em 11º lugar. Se o Fortaleza tivesse vencido, a gente estava no G4. A gente teria ido a 8 pontos e teria ultrapassado o Ceará, que está com 7. Com o empate, a gente teria ficado pelo menos ali em 7º, 6º. Mas a gente perdeu. A gente perdeu, não conseguiu segurar o empate, né? A gente sai atrás do marcador, busca o empate, não consegue nem buscar a virada, né? Muito menos segurar um empate. O Fortaleza é uma equipe muito frágil em 2025. Essa é a grande verdade, né? E é isso que o torcedor pega. A gente tá na rodada 4. Mas o torcedor fica olhando pra rodada lá na frente. O torcedor fica olhando pra 38ª rodada. O torcedor vai avançando isso aqui e fica, meu amigo, o que é que pode acontecer? Quando é que a gente vai se acertar? Qual o limite pra esse acerto, né? Qual é a margem que a gente tem pra que isso aconteça? O torcedor está extremamente preocupado. O torcedor que, nessa altura do campeonato, né, são 4 meses de futebol jogado já. Não é que a temporada começou agora. Fortaleza tem... Trazendo aqui pra você, tá? Trazendo aqui pra você. O Fortaleza tem, em 2025, 21 jogos disputados. Não é começo de temporada mais, não. Qual é a desculpa agora? O torcedor está preocupado. Cobra a diretoria, cobra os jogadores e cobra também Juan Pablo Vojvoda. Diz aí tua opinião nos comentários. Tá só começando mais um Giro BL. Turma, eu quero te dizer que esse Giro BL é feito em oferecimento de Piso Novo, a maior e melhor loja de pisos e porcelanatos do nosso estado. Tá construindo ou reformando? Não perde tempo, passa na melhor. O link da Piso Novo tá aqui na nossa descrição. Confere onde é que tá a loja mais perto de você. Lojas espalhadas por Fortaleza e região metropolitana. Dá uma conferida por lá. Diz que viu a propaganda aqui no YouTube do BL, que você vai conseguir um bom preço, tá? Um bom preço. Vou deixar aqui o VT dos nossos patrocinadores. Quer renovar a sua casa com estilo e qualidade? Aqui na Piso Novo você encontra os melhores pisos, revestimentos e porcelanatos com preços incríveis. E neste mês de abril estamos com a ação Abril Imbatível, com porcelanatos no preço de cerâmica a partir de R$ 39,90. E você não pode perder essa oportunidade. E você que está vendo esse vídeo através do canal Bora Leão, a gente tem um desconto especial para você. Passe na Piso Novo mais próxima a você e transforme sua casa com qualidade e economia. Piso Novo, conhecida por vender barato. Simbora, turma. Simbora falar aqui, trazer esse post do Esportes do Povo. Fortaleza venceu apenas 3 jogos dos últimos 16 que disputou em 2025. É uma vitória nos últimos 9, né? É um retrospecto
ruim. A má fase do Fortaleza segue se prolongando na temporada. A derrota para o Vitória na noite desta quarta-feira, dia 16, no Barradão, pela quarta rodada da Série A, marcou o 8º revés do Leão do Pici nos últimos 16 jogos disputados. Recorte que conta ainda com 5 empates e apenas 3 vitórias, né? Um recorte muito negativo do Fortaleza, Tom. Um recorte muito negativo do Fortaleza. E a gente fica preocupado. De fato, fica muito preocupado. Quem não tá preocupado, eu acho que tá um pouco deslocado da realidade. Porque a gente vê... Ontem o Mirassol venceu por 4-1. A gente vê outras equipes reagindo, conseguindo... o Vitória ainda não tinha vencido. Consegue competir e vencer da gente. Cada vez que passa, a gente fica mais questionando quanto a essa única vitória dos últimos 9 jogos, né? Que foi contra o Fluminense, na estreia do Brasileirão, que era um Fluminense querendo derrubar o técnico Mano Menezes, né? Chegando aquele jogo, que foi a exceção, a gente não consegue. Dudu, o Fortaleza foi ok contra o Inter. Eu até concordo que foi um pouco melhor. Eu até posso dizer, e isso foi alvo de muitas críticas na live de ontem, que o jogo de ontem também a gente evoluiu alguma coisa. Mas é tão preocupante que dizer que a gente evoluiu num jogo como o de ontem é só assustador. Porque se eu vi evolução, e ainda com essa pequena evolução, que é ao meu ver, tá? Foi aquilo, tivemos aqueles erros defensivos, o Voivoda não conseguiu ter a melhor estratégia, a gente não conseguiu criar tanto. Imagina se não tivesse evoluído, né? Eu acho que é mais preocupante do que, meu Deus, tu tá maluco, Dudu, que evolução foi essa que tu viu? Eu vi, tá? Eu vi. Só acho muito pouco e fico me perguntando se é o suficiente para o restante da temporada. Eu, de fato, não sei. Eu acho que não. Eu acho que não, tá? Traz aqui os números do jogo até para corroborar um pouco com isso que eu tô falando. A gente teve mais posse de bola. Uma posse de bola essa, que bem verdade, foi entre os 3 zagueiros, né? Kusevich, Davi Luiz e Mancha e os 3 volantes, Paul, Rossetto e Martinez, né? A bola, a gente, cara, eu até brinquei na live ontem. O nosso problema é muito tranquilo, tá? O problema do Fortaleza 2025 é tranquilo de resolver. É só uma defesa que é desorganizada e toma muitos gols, tem só que ajeitar isso. O meio-campo precisa melhorar só para conduzir essa bola, né? Fazer esse elo pro ataque. O ataque precisa ser mais efetivo. A gente precisa melhorar fisicamente, porque com 15 do segundo tempo, nosso time todo tá com a língua para fora. Taticamente tem que melhorar. E o Voivoda precisa aprender a mexer melhor. Pouca coisa, né? Que precisa ser ajustada no Fortaleza em 2025. Quase nada. E aqui, chutes a gol. Ainda assim, ó. O Vitória chutou o dobro, jogando em casa. Escanteios parelho ali, faltas cometidas também parelho. Esses são os números do jogo de ontem, tá? E aqui eu trago print dos gols, né? Pra gente ilustrar os gols, o Futebolês faz isso. Primeiro gol do Janderson, né? Que abriu o marcador pra equipe do Vitória. O Janderson cabeceou sozinho. Não existe. O Diogo Barbosa é o protagonista, tá? Desse gol. Né? Quem tava marcando ali individualmente, o Janderson. Mas não existe. O centroavante dos caras, centroavante do Vitória, recebeu um cruzamento sozinho. Vê qual é o time que deixa o Lucero cabecear sozinho dentro da área. Não tem, pô. Não tem. E a gente é muito permissivo. A gente é... Não existe. E no segundo gol, o Mateuzinho também recebe sozinho pra finalizar. Sozinho. Esse é o retrato do jogo, né? Retrato do jogo. Fortaleza frágil. Acho que o Fortaleza 2025 é um time frágil. Tá? Um time frágil. E eu queria aqui, galera, falar sobre Voivoda. Né? Voivoda, que foi muito questionado pela torcida. Eu nunca vi ele sendo tão questionado assim pelo torcedor. De verdade. Nem em 2022, quando a gente passou um turno inteiro na lanterna. Talvez ali... a gente estava muito perto de 2021 e, além disso, a gente via um futebol melhor aplicado. Em 2022, a gente esteve na lanterna, mas se classificando para uma oitavas de final de Libertadores. A gente via várias vezes o time ter um bom futebol, abrir até marcador, mas não conseguir segurar por alguns problemas, por alguns jogadores que não tinham mais condição de jogar, e aí foram negociados, e a gente contratou outros tantos jogadores na janela, né? Vários chegaram para ser titular e muitos estão até hoje aqui. Mas o Voivoda 2025 parece um tanto quanto perdido. E assim, de verdade, eu aprendi com 2022, tá? Eu aprendi com 2022.
Eu torço muito pra que o Voivoda resolva isso aí, cara. Ele já mostrou que pode e sabe resolver, mas eu fico me perguntando até quando é o limite pra isso. Qual o limite pra gente ficar vendo o Fortaleza derreter, sabe? Eu, de fato, ainda acredito e confio no Voivoda. Eu não sei como é que a turma que tá assistindo aqui tá vendo isso. Ontem, no nosso pós-jogo, ao vivo, lá no YouTube, meu amigo, fui trucidado. Porque eu estava defendendo o Voivoda e nem estava. Eu faço críticas sempre ao Voivoda quando necessário. Agora, eu não sei o que fazer e qual o limite. O meu limite, eu já falei em outros momentos e falo aqui novamente. A gente tem 12 rodadas até a pausa pro Mundial. Pra mim, o meu limite é lá. Meu limite é como é que eu posso dizer? Na pausa pro Mundial. Eu não sei o que vocês acham, mas é o momento de maior questionamento a Juan Pablo Voivoda. Quero saber a tua opinião aí nos comentários, tá? Se você concorda ou discorda. O Voivoda que... Pô... Ontem... Vamos lá para as mudanças, né? Ele coloca o Daverson no intervalo. Deu um certo resultado, porque a gente consegue empatar logo ali com a pressão que o Daverson fez com o Lucero e tal. Mas depois não ia funcionar, dois centroavantes. Era um time que não tinha criação. E a gente ficou com 2 centroavantes até o final do jogo. Como? Porque assim, quando você tem 2 centroavantes, o que é que acontece? É chuveirinho na área, papai. Chuveirinho na área e bumba meu boi. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. A gente não fez isso. Qual foi a finalidade de ter 2 centroavantes? Ter o Lucero de ponta esquerda. A gente morreu com o Alanzinho no banco. Eu não acho que o Alanzinho vai ser a solução dos nossos problemas. Mas Fortaleza não contratou. O Voivoda não deu aval. Será que não era um homem de velocidade que a gente estava precisando? Aí ele colocou o Zé Wellison, fez uma troca simples ali. Tirou o Paul, que estava bem, e deixou o Rossetto, que já estava extremamente cansado, né? O Rossetto, nessa parte física, deixa muito a desejar. E o Paul tava bem, tava inteiro. O Voivoda faz a troca ali. Quando o Caleb entra, não consegue contribuir tanto mais. Enfim, eu acho que todas as substituições do Voivoda, não sei dizer se erradas é o termo, né? Mas nenhuma funcionou. Nenhuma eu entendi de fato o que ele quis fazer. Nenhuma. E aqui o André Almeida. Nos últimos 10 jogos, contando com o Colo-Colo, o Fortaleza tem apenas 1 vitória, 5 derrotas, sofreu 11 gols. E quantos gols a gente marcou, né? Porque a gente marcou só um contra o Vitória, não marcou contra o Inter, não marcou contra o Colo-Colo, marcou só um contra o Mirassol, não marcou contra o Racing, marcou 2 contra o Fluminense. Enfim, é complicado, tá? É complicado. Erros repetidos que estão custando caro. Essa é a visão de André Almeida. Quero saber a tua aqui embaixo nos comentários. E vou trazer agora a visão de Fernando Graziani, tá? Lá do Povo, a análise dele da partida. Falhas defensivas cruciais e mérito também dos finalizadores do Vitória determinaram a derrota do Fortaleza, a primeira na Série A do Campeonato Brasileiro, 2-1 em Salvador. O primeiro tempo equilibrado, poucas chances de gol, mas o Vitória foi melhor e fez 1-0 com o Janderson, cruzamento do Eric, ex-atacante do Ceará e do São Paulo. Diogo Barbosa e Paul Fernandes ficaram só olhando, aliás, a defesa inteira do Fortaleza ficou só olhando e o Janderson cabeceou sozinho. Na segunda etapa, o Fortaleza voltou bem melhor, conseguiu um empate numa jogada do Mancuso, do Paul Fernandes e finalização do Diogo Barbosa, boa finalização do lateral esquerdo, e o Fortaleza poderia até ter virado o jogo, teve bola na trave, o Lucero e o Daverson perderam boas chances, só que foi o Vitória que fez 2-1 em outra falha defensiva crucial, cruzamento na entrada da área e o Diogo Barbosa ficou olhando o Mateuzinho e ele de primeiro, o jogador mais talentoso do Vitória, fez 2-1. O Fortaleza precisa realmente ter bem mais atenção nos jogos. Foi um time que faltou movimentação na primeira etapa. No segundo tempo criou até algumas chances, mas volta com a derrota e agora vai ter que se concentrar para o jogo contra o Palmeiras. E foi o primeiro triunfo do Vitória nesta competição. Thiago Carpini, que estava com a corda no pescoço, acaba se salvando nesta partida. Tá aí a análise do Fernando Graziani, concordo muito com ele, já falei que sou fã, né? Sempre gosto de trazer
as visões dele pra cá, beleza? Enfim, como a rinite começou a atacar e eu não quero que vocês me matem nos comentários, estamos encerrando o vídeo por aqui. Tá passando mais um pra você clicar e seguir assistindo. Deixa teu curtida, teu like, teu joinha e qualquer atualização a gente volta durante o dia.